Agora nós vamos falar sobre o tema saúde mental, com o professor Dr. Fernando Kinker, que é professor de curso de terapia ocupacional da Unifesp, doutor em ciências sociais, participou da intervenção no Hospital Psiquiátrico da Casa de Saúde Anchieta, em Santos, militante da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. O que é saúde mental? Elisa, pergunta importante. Entendo que saúde mental é uma condição, vamos dizer assim, um estado. Sabe quando a gente se sente forte para responder os desafios, né, que a vida traz, que são muitos, né, quando a gente tem aquela resiliência, aquela força para responder os desafios, quando a gente pode usar a nossa criatividade, a nossa potencialidade, ou seja, os nossos talentos, as coisas que a gente vai descobrindo na gente mesmo e encontra lugar no mundo para isso. Isso é saúde mental do meu ponto de vista. Agora, como a gente vê, a saúde mental, então, não é uma questão que depende só da gente, mas também da onde a gente vive. Então, ela está relacionada com fatores também externos, né, a gente. Por exemplo, quando a gente vê muitos jovens, né, que moram em condições muito precárias, né, em condições de vulnerabilidade, de violência, né, que passam necessidades, muitos são vítimas de violência, né, seja física, seja sexual, quando a gente vê o problema da raça, né, porque de fato a gente vive num país racista, tudo isso interfere na saúde mental nesse sentido mais amplo, né? Essas pessoas então têm uma vivência da saúde mental, da sua própria saúde mental, ligada a esses aspectos, não é uma coisa que está só dentro da pessoa, que depende só da pessoa. As pessoas que têm uma outra condição de vida, por conta disso, têm mais saúde mental? Não necessariamente, né? Porque muitas famílias, por exemplo, exigem, né, famílias que têm uma condição socioeconômica melhor, possibilitam que as pessoas tenham uma adolescência mais tranquila, vamos dizer assim, né, que possam exercer o papel de adultos no mercado de trabalho com um tempo maior. Mas isso não é garantia, porque muitas vezes os valores do mercado, né, dessa coisa da competição, de você ter que ser o melhor, né, muitas vezes valores mesmo do machismo, do racismo e tal, também trazem prejuízos para a saúde mental, mesmo de jovens que tem uma condição socioeconômica melhor. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas vivem, né, em situações, com condições mais precárias, e então isso influencia na saúde mental. E por fim, então, a gente pode falar que saúde mental também é uma condição de transformação social. Depende de uma transformação da sociedade no sentido mais solidário, né, em que todos possam ter voz e possam exercer seus talentos, suas possibilidades. O que é doença mental? E quais são as doenças mentais mais comuns hoje em dia? Então, essa questão da doença mental, né, ela também se dá como uma ideia, né, que foi construída historicamente, assim, né, pela ciência, onde nos manuais médicos, por exemplo, você vai vendo que os cientistas vão pegando fatias do que as pessoas sentem, sinais dos comportamentos delas e vão categorizando, né? Então isso é depressão, isso é esquizofrenia, né? Isso é ansiedade, tal. Eu acredito, né, que o mais adequado é a gente pensar na ideia de sofrimento psíquico, né? Porque o sofrimento psíquico, ele traz essa ideia de que todo sofrimento que a pessoa vive, ele está instalado em algum lugar e não só dentro da pessoa. Ele tem a ver com a realidade como as pessoas vivem. Enquanto a doença, muitas vezes, é colocada dentro do sujeito, né? E isso é uma simplificação, porque não é assim, né, de fato, que acontece. Muitas vezes, para a gente melhorar e se sentir bem, tá no mundo assim mais vivo, né, mais forte, a gente precisa que o nosso contexto se transforme. Não depende só da gente, né, como se tivesse uma coisa colocada no nosso cérebro unicamente, né, isso é fundamental.
Agora, nos manuais médicos, se você considerar eles, que eles é que determinam as doenças, as categorias, você vai perceber que os maiores transtornos, vamos dizer assim, são no contemporâneo, no dia de hoje, são de fato a depressão, transtorno de ansiedade, né? E doenças que, consideradas essas doenças, essa perspectiva, né, mais simplificadora, que vão tendo uma prevalência, aparecendo menos, né? Embora produza o sofrimento mais grave. Mas essas são, de fato, nos manuais médicos, nos estudos, né, recentes, as doenças, né, entre aspas, aí, que são mais prevalentes. A depressão é uma doença? Como que ela se desenvolve e quais são as formas de tratar? Na mesma linha, né, da gente considerar que o termo doença, né, é um termo que precisa ser discutido, né, porque talvez sofrimento psíquico seja mais adequado, né? A depressão, enquanto um quadro dos manuais médicos, né, ele é caracterizado como, assim, quais são os sintomas, né? Assim, primeiro que tem uma influência corporal, né? Ou a pessoa dorme muito ou tem muita dificuldade para dormir, ou quase não consegue comer ou come muito, né? Mas ela tem uma sensação de negatividade, vamos dizer assim, né? Uma autoestima vai ficando baixa, né? Coisas que ela fazia antes com facilidade, ela vai tendo dificuldade de fazer, vai tendo uma situação de retraimento, né? Quer dizer, não é uma tristeza, então, comum, né? É uma tristeza, um processo de sofrimento que ele é mais, permanece durante um tempo maior e vai, de fato, atrapalhando, né, interferindo no dia a dia da pessoa, nas atividades que ela tem que fazer e tal. Ou seja, é como se a pessoa diminuísse a potência de existir dela, entende? A força, a potência vital, né? Lógico que isso precisa ser cuidado, né? E aí os cuidados mais comuns, né? São, claro, o medicamento tem um papel importante, mas também a psicoterapia, mas também, sobretudo, na perspectiva que eu estou trabalhando de sofrimento psíquico, né, é como a gente pode contribuir para todas as pessoas que estão envolvidas em torno daquela pessoa que sofre, e ela também, poder enriquecer, né, a forma de relação, a forma de apoio, né, porque assim, é importante que a gente trabalhe também os elementos que estão causando aquele sofrimento, né? E não só tentando pôr o sofrimento para dentro e tentando resolvê-lo, né? Que na verdade a gente às vezes acaba só apagando e deixando os problemas de fato invisíveis, né? Para apagar uma coisa que a gente acha que está lá dentro do sujeito. Quais são as doenças e transtornos mais comuns entre jovens e adolescentes? Amanda, pelos manuais médicos e pelos estudos, né, que trabalham com essa perspectiva de caracterizar, isso é uma doença, essa é outra, né? Se a gente for pesquisar esses estudos, vai se falar que a questão, na juventude, a questão da depressão é algo importante, que a questão dos transtornos de ansiedade são algo importante, e um item bem importante, que é mais recente, que é o tal do transtorno de déficit de aprendizagem e hiperatividade, né? Que é algo também que tem surgido muito, mas que também gera muitos questionamentos. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade hoje da informação, onde a gente é abarrotado, né? Atropelado, atravessado por informação. É só você ter um celular, né, ou estar na internet, ou assistir televisão, quer dizer, você é atravessado o tempo todo por uma onda de informação. Então vamos dizer assim, que é difícil não ter déficit de atenção, né, qualquer pessoa, porque a característica da nossa sociedade é essa onda assim que atropela e dá um caldo na gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você coloca o déficit, né, por isso o problema do conceito de doença mental dentro do sujeito, né, sem considerar o contexto dele. E aí é claro que também tem interesses, por exemplo, de indústrias farmacêuticas, que também, né,
tem interesse de como uma mercadoria vender os remédios, e aí por isso tudo gera pressão, né? Gera pressão nos serviços de saúde, gera pressão no poder público. Então, todas essas discussões, né, da doença mental na juventude, né, eles têm que ser tratados com muito cuidado, inclusive considerando as condições sociais das pessoas, as condições de raça, né, e tudo que as pessoas vivem. Tá? Porque viver, por exemplo, sob ameaça constante, né, sob o medo da violência, sentir que você não tem valor, né, que as pessoas de fato não te escutam, que você não tem lugar no mundo, isso é que na verdade a gente tem que tratar, né, mais do que uma doença específica. O álcool é considerado droga? Quais os principais danos do uso excessivo? O álcool é considerado uma droga, a gente diz droga lícita, porque lícita que é legal. Mas ele compõe o conjunto das drogas, e aí tem as drogas ilícitas, né, que são aquelas que não são legais. O consumo excessivo de drogas é uma coisa que tem acontecido com mais frequência também entre os jovens, e é uma questão bem importante. Cada vez mais cedo as pessoas têm usado álcool. O álcool, de fato, traz problemas importantes, né, de saúde física mesmo, né, mas também interfere na própria sociabilidade, na própria forma das pessoas se relacionarem, né, no lugar que a pessoa ocupa no mundo, nos projetos que ela tem para o futuro, né. Essa relação com a droga, ela é problemática, mas também eu volto a dizer que ela não é uma coisa que está fora, que está isolada, né? A droga, seja o álcool, seja as outras drogas, ela está influenciada por como que a sociedade vê isso, esse fenômeno que a gente chama, né, da droga, porque a droga sempre existiu na história da humanidade desde a idade da pedra, né? Então, assim, ela foi tendo significados diferentes. Por exemplo, hoje a violência do tráfico de drogas existe porque tem uma proibição, né? O que significa a proibição? A proibição é o resultado de interesses, porque, por exemplo, é pela proibição que a indústria de armas vende mais arma, certo? Seja para a segurança pública, seja para os próprios traficantes, né? A não legalização, por exemplo, de droga faz com que não se tenha um controle da qualidade da droga. Entendeu? Porque tudo tem que ser feito às escondidas, então tem muita droga que tem uma série de elementos que faz mal pra caramba, para a saúde, né, que não deveriam ter. Então, vamos dizer assim, que todas as drogas, o que elas significam na sociedade e entram na vida das pessoas, depende desses elementos. É claro que a dependência de qualquer coisa que é muito forte, acaba empobrecendo um pouco as possibilidades da pessoa. Certo? Porque a gente, sei lá, vocês estão dependendo de mim para fazer entrevista e eu estou dependendo de vocês para poder responder. Eu vim para cá, depende de transporte para vir. A gente depende de um monte de coisa, né? O problema é quando a droga vai ocupando um lugar que a gente fica dependente muito dela e pouco das outras coisas, entendeu? Então a gente depende menos das nossas relações, dos amigos, da família, da escola, do trabalho, né? E é difícil a gente falar, por exemplo, se a pessoa, porque está usando droga, acabou caindo numa vida ruim, indo às vezes até para a rua, etc., ou se a situação ruim é que leva as pessoas à droga, certo? Essa é uma discussão também importante. Então, assim, não existe uma coisa só de dependência física, que tem também, né, de como a droga entra, mas o mais importante é a dependência simbólica, né? Porque assim, a pessoa só vai mudar a relação dela com a droga se mudar a vida dela, entendeu? Porque aí a droga pode até estar na vida dela, mas de um jeito que não abarque tudo, né? Que ela não fique totalmente dependente da droga. E as drogas, elas são uma epidemia? Como conciliar o tratamento com a cidadania? Então, Natan, eu acho que essa pergunta é super importante, sabe por quê? Porque teve um tempo atrás que se falava que a gente vivia uma epidemia do crack, tá? Há poucos anos atrás, não sei se vocês lembram. E essa fala,
ela justificou, por exemplo, a violência naqueles espaços, tanto da Cracolândia em São Paulo, como em todo lugar. Arrancar as pessoas à força, né, da rua, sem querer saber quem elas são, por que elas estão lá, qual que é a história delas, como fazer uma limpeza, né? E justificou internação forçada de pessoas, tá? E logo depois foi comprovado que não existia epidemia de crack, porque era 0, alguma coisa por cento da população que usava crack, entendeu? Então, isso que eu estou dizendo, tem uma força, essa questão da droga, muito simbólica, né, que acaba servindo a outros interesses. Agora, o uso de droga tem crescido? Lógico, tem crescido tanto de droga lícita, como álcool, como droga ilícita, como maconha e outras drogas, crack, etc., né? Mas ele não é uma epidemia, entendeu? Isso da epidemia acaba sendo um discurso para, na verdade, justificar, né, esse tipo de ação que só esconde as desigualdades sociais, né? Porque quem está na rua usando muita droga, tal, não é nada mais do que a expressão do que a sociedade, né? Eles nos representam, entende? A hora que a gente fala, não, vamos tirar essas pessoas, sumir, a gente para de lidar com os nossos próprios problemas que a gente, enquanto sociedade, criou. O fato de ter pessoas que não têm perspectiva, tal, e ficam se destruindo, tá? Isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Então, eu creio que isso dá um sinal para responder a outra parte da sua questão, que é o seguinte: só há o cuidado e a transformação, né, da vida da pessoa que tem uma dependência muito grande de droga, se houver diálogo, respeito pela história e os desejos da pessoa, e se a gente, enquanto sociedade, também se rever. Não resolve, né, essas estratégias violentas que hoje, nos últimos anos, ganharam mais força, que é de colocar pessoas, por exemplo, em comunidades terapêuticas religiosas, onde elas têm que passar por um regime de castigo, né, de obrigações, e assim, uma coisa muito forte de opressão, né, como se fosse arrancar a droga das pessoas assim, sem considerar que elas estão nessa situação por causa que o mundo não possibilitou que elas pudessem viver outra coisa. Então é como se a gente culpabilizasse as próprias vítimas, né, e botasse a conta para elas, quando elas nada mais são do que efeito do que a nossa sociedade produziu, e a gente tem então que mudar enquanto sociedade e garantir que um diálogo com elas, com as reais necessidades delas, o desejo, considerar o desejo delas, perspectiva de mundo, e aí sim apoiá-las para elas construírem isso. Quando a gente fizer isso, você pode ter certeza que a relação delas com as drogas vai mudar. Doutor Fernando, muito obrigado. Agora suas considerações. Legal. Pessoal, então agradeço muito vocês. Assim, olha, a saúde mental, então, é a gente transformar a sociedade, que todo mundo tenha vez e voz, que a gente seja solidário. Isso que é a melhor saúde mental, tá? Então, estamos juntos aí. Vamos para frente que a gente vai melhorar esse mundo, tá?